Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marco Valentim. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha trajetória no mercado financeiro, tudo o que aconteceu na minha vida para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Bem, eu já contei essa história algumas vezes nos grupos que eu participo, tem ela escrita no meu blog, mas agora eu vou deixar registrado no meu canal, no vídeo em destaque, para quando as pessoas entrem no canal, elas tenham noção realmente de quem ela está adquirindo conhecimento, o porquê que ela está adquirindo conhecimento dessa fonte. E eu acho isso muito importante. Hoje eu vejo que o pessoal busca muito ostentação, resultados fantasiosos, coisas de filmes de Hollywood, mas não consegue entender a origem daquela pessoa. Às vezes ela busca alguém que tenha resultados de 10, 20, 30 mil por dia, mas não sabe que aquela pessoa está há 20, 50 anos no mercado financeiro, não sabe que aquela pessoa quebrou milhares e milhares de contas, milhares e milhares de vezes até aprender o método que ela está ensinando agora. Tá certo que quando você adquire um curso, quando você adquire um conhecimento de alguma outra pessoa, o objetivo principal desse curso deve ser não errar aonde aquela pessoa errou. Esse deve ser o objetivo principal quando você compra um curso. Sendo que para isso você tem que saber aonde aquela pessoa passou, o que aquela pessoa passou, aonde aquela pessoa errou, para ter uma noção de que se aquele curso vai ser bom para você ou não. Então essa pesquisa, já deixo até de dica para vocês, essa pesquisa do histórico da pessoa é de suma importância. É mais importante do que o que ela está fazendo no presente, tá bom? Do que o que ela está mostrando para ofertar aquele curso, aquele programa. Então ela está ofertando aquele programa, mas espera aí, vamos ver o que ela passou ali. Essa pessoa já tem 20 anos de mercado, 50 anos de mercado, então realmente ela sabe do que está falando. Eu vi um vídeo dela ali que ela mostrou que ela passou por isso, isso, isso e isso. Pô, eu estou passando por isso, isso e isso também. Então esse curso vai me ajudar. Então, pessoal, já deixo aqui de dica, antes de contar a minha história, já deixo de dica para vocês buscarem esse tipo de conhecimento também, antes de decidir se vai adquirir o curso ou não. Se identifique com a história da pessoa, se identifique, tenha afinidade com a pessoa, não apenas com a técnica, ok? Bem, vamos lá. Como eu já disse, meu nome é Marco Valentim. O meu primeiro contato com o mercado financeiro foi no ano de 2004. Na época eu era sargento do Exército e alguns colegas de farda estavam mexendo com isso. Sendo que, apesar de eu já ter um cargo de gestão, um cargo de responsabilidade, eu tinha muita maturidade profissional, mas eu não tinha maturidade financeira. O máximo que eu economizava era um programa que tinha dentro do quartel que praticamente te obrigava a juntar dinheiro, como se fosse uma poupança forçada. Mas mesmo assim, a minha vida era empréstimo atrás de empréstimo, consignado atrás de consignado, e eu não tinha vislumbre nem pretensão nenhuma com o futuro. Eu vivia aquele momento ali, eu ganhava X, gastava X, tinha mês que eu ganhava X, gastava X mais 1, então eu não tinha uma maturidade financeira. Ouvia o pessoal comentando sobre ações, sobre investimento em imóveis, que hoje eu sei que é o fundo de investimento imobiliário, né, os chamados FIIs e tudo mais. Só que eu não tive interesse com isso. Durante muito tempo eu fui apenas um espectador ali, passivo do que estavam acontecendo ao meu redor. E com isso foi passando os anos. Em 2008 eu saí do quartel, fui para uma empresa privada e continuei o meu serviço normal, sem nenhum pensamento em relação a isso. Eu só fui voltar a minha atenção novamente para o mercado financeiro em 2015. Olha só quanto tempo depois, somente em 2015, porque teve uma reestruturação na empresa e o meu horário de trabalho mudou.
com essa mudança do meu horário de trabalho, as minhas atividades fora da empresa ficaram prejudicadas. Eu sempre tive outras atividades. Então, na época, eu trabalhava, carteira assinada, e dava aula de taekwondo em algumas academias, fora outras coisas que eu fazia também. Só que o taekwondo, ele precisava ser um horário fixo. O horário na academia ele precisava ser um horário fixo. E ele estava coincidindo, ele estava em confronto com o horário do meu trabalho, que era a minha atividade principal, e até então eu dava prioridade. Então, com isso, eu tive que parar de dar aula, tive que parar de buscar essas outras atividades e tive que começar a procurar alguma atividade que eu pudesse fazer de modo que não interferisse, não entrasse em confronto com o meu horário do serviço, o meu horário da minha atividade. Nisso eu continuei procurando. Nessa época eu voltei a ter contato com ações, sendo que o meu pouco conhecimento que tinha era comprar ações hoje para estar colhendo os frutos daqui a 10 anos. Então, com esse pensamento limitado, com essa ignorância que eu tinha na época, eu não quis. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu ainda estava com esse pensamento, eu ainda não tinha esse pensamento mais maduro em relação à educação financeira. Eu falei, não é isso que eu quero, eu vou estar buscando outra coisa. E em 2016, praticamente, se eu não me engano, essa mudança, eu não sei ao certo quando que foi essa mudança em 2015, mas em 2016 eu conheci o mercado de Forex. Então, de cara eu já achei fantástico. Eu falei assim, caramba, esse mercado, aquela propaganda toda, né? O mercado que não fecha 24 horas por dia, opere quando quiser, da onde quiser e tudo mais. Aquilo foi lá e pum, me captou, me pegou. Eu olhei assim e falei, pô, legal, isso aí eu posso operar então a hora que eu quiser. Se eu trabalho de dia, eu opero à noite. Se eu trabalho à noite, eu opero de dia. E por aí vai. Vou na minha folga, dentro do ônibus e por aí vai. Então eu comecei a pesquisar sobre o mercado Forex. Foi aí então, em 2016, tá? 12 anos depois do meu primeiro contato com o mercado financeiro, que eu realmente, efetivamente, fui para comecei os meus estudos e entrei de cabeça no mercado financeiro. Daí então foi amor à primeira vista, achei fantástico essa realidade, comecei a trabalhar, comecei a estudar, fiquei praticamente um ano apenas estudando todo tipo de conteúdo, utilizando todos os tipos de conta que não incluía colocar o meu capital, tá certo? E em 2017, janeiro de 2017, eu abri a minha primeira conta com capital próprio e falei, agora vai, vou ficar rico em uma semana. Quem nunca pensou isso, né? E já de cara eu já vi que o buraco era mais embaixo, que não era bem assim, tá? Que sim, é um mercado super alavancado, é um mercado super arriscado, você pode tanto ganhar muito, mas também pode perder muito. E isso não era também o meu perfil de operação. Eu não sou um operador arrojado, eu não sou um operador agressivo. Eu sou um operador mais moderado, quiçá conservador, tá? Então não era muito o meu tipo de operação. Mas com isso, eu já comecei a olhar e falei, realmente a situação não é só essa não. Tem alguma coisa aí que está faltando. E eu operando, estava naquela fase de opera, perde, por aí vai. E eu não conseguia entender o porquê que isso estava acontecendo. Porque já era um ano de estudo praticamente. A parte técnica, quem me perguntasse na rua acharia que eu já estava nesse mercado, que eu já tinha nascido estudando o mercado financeiro, porque o que me perguntava eu respondia, eu sabia nome técnico, sabia termos, sabia tudo. Então eu não entendi, eu falei, cara, eu sei tudo que eu tenho que fazer, o que está dando de errado. Foi aí que eu voltei também agora a minha atenção para dois fatores
que muitos ignoram e não dão a devida atenção, que é gestão financeira e controle psicológico, psicologia comportamental. Nesse período de 2017 foi que eu comecei a fazer uma reeducação financeira mais rígida lá de casa, tá? Das minhas finanças, das finanças da minha família, e voltei a minha atenção para o psicológico. Eu não sei nem o porquê que eu demorei tanto para entender esse ponto, porque é algo que eu sempre me vi envolvido. Foi essa área da psicologia. Foi algo que eu sempre me vi envolvido. Sendo que quando você vai para o mercado financeiro, isso já fala muito sobre a psicologia do dinheiro, né? O nosso relacionamento com o dinheiro. Quando você vai para o mercado financeiro, você simplesmente apaga qualquer outro tipo de raciocínio lógico que você possa ter. Você simplesmente pensa no quê? Grana, 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 grana e grana. Tá? Quando eu comecei em 2017, uma coisa muito errada que eu fiz, mas que acontece bastante, é o raio do arrependimento. É você chegar e olhar aquilo ali, botar a mão na cabeça e falar: cara, foram 12 anos perdidos. Se eu tivesse economizado R$50 nesses 12 anos, hoje eu já estava com R$250.000. E começar a fazer aquelas contas de planilha de Excel que são todas perfeitas. E falar assim: não, mas então peraí, se em 12 anos com R$50 eu tenho R$250.000, em um ano com R$500 eu vou ter esse R$250.000 também, então eu vou conseguir fazer isso. E coisas que você sabe que não vai acontecer, coisas que você sabe que não vai acontecer, mas que você tem a esperança que aconteça. Então o seu raciocínio lógico vai ser totalmente coberto por essa esperança falsa de que você vai conseguir ganhar dinheiro, que você vai conseguir evoluir de uma maneira fácil, de uma maneira sem estudo, de uma maneira sem dedicação, e já começa a fazer conta de qual viagem que você vai fazer, qual casa que você vai comprar, qual carro que você vai ter, sendo que essa não é a realidade. Mas eu estava até conversando isso com o meu cunhado, isso parece ser como se fosse um rito de passagem. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não tenham passado por essas situações, tá? Pouquíssimas mesmo. E os maiores traders que eu sigo passaram todos por essa situação. Todos. Então isso aí é inerente do ser humano. Não é algo que a gente vai conseguir tirar de uma hora para outra, porque isso vem enraizado dos nossos ancestrais de milênios atrás, tá certo? Da época realmente que vivia em cabana, que morava em caverna, que não sabia se ia sobreviver hoje e tudo mais. Então são coisas que realmente a gente não consegue tirar, coisas que a gente não vai conseguir tirar de uma hora para outra do nosso pensamento, mas que a gente acaba realmente se perdendo nesse pensamento de vou ficar rico, não vou ficar milionário e tudo mais. Então, esse arrependimento foi um ponto bem problemático, mas que eu consegui superar. Com isso, eu voltei minha atenção para a gestão financeira e principalmente para o psicológico. Comecei a procurar ferramentas que trabalhassem o fator psicológico e achei pouquíssimas coisas, muito pouco material mesmo. Eu fiquei espantado com isso, porque é o ponto-chave, é a virada de chave do que você vai fazer para dar certo no mercado financeiro ou não. Na época eu já era formado em pedagogia e uma das matérias da pedagogia era voltado para o psicológico e para a aprendizagem, psicopedagogia, voltado na escola a gente chamava de corpo e mente, né? Então voltado para o psicológico. E com isso eu comecei a procurar e achei realmente pouquíssimas coisas. Mas
o pouco que eu achei, o pouco que eu consegui traduzir e tudo mais, me ajudou bastante nessa evolução. Sendo que não é nada tão simples, tão fácil assim, tá certo? Essa parte realmente do psicológico não é. A análise técnica, a parte técnica, como eu disse, em uma semana, se você quiser, você aprende. Agora, aplicar ela junto com os seus sentimentos e uma gestão financeira, isso aí, esse conjunto, essa tríade que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Com isso, no final de 2017, se eu não me engano, eu criei um grupo no Telegram para utilizar como diário de operações, que é uma técnica que eu recomendo muito para vocês estarem fazendo para estar evoluindo no mercado financeiro. E eu comecei a utilizar esse grupo no Telegram como diário de operações. Então tudo que acontecia no meu dia, eu ia lá e comentava no grupo, tá? E isso aí deu muito certo. Isso aí acelerou bastante o meu processo evolutivo. Em 2018, final de 2017 ainda, o pessoal começou a me pedir para criar vídeos no canal do YouTube mostrando como que eu fazia as minhas análises, como que eu operava a minha conta. Eu nunca tive essa pretensão para estar falando hoje com vocês, aqui. Foi um processo muito demorado. Apesar de eu gostar de ministrar palestras e coisas desse tipo, mas falar para uma câmera, falar para um equipamento, era um bloqueio que eu tinha na época. Mas em 2018 eu comecei, não foi em 2018, mas aí em 2019 eu iniciei os vídeos no meu canal do YouTube. Mas não era algo que me dava paixão, que eu queria fazer. Porque eu sabia que a parte técnica, a análise técnica, não era o que iria determinar se a pessoa ia ter sucesso no mercado financeiro ou não. O que iria determinar seria como ela iria assimilar o meu conhecimento, mas isso de acordo com os filtros emocionais e a bagagem cultural que ela tem. Então, eu simplesmente chegar e falar, traça uma linha aqui, olha um cruzamento aqui, verifica um padrão aqui e entra assim. Para a pessoa, ela não iria absorver tudo que eu queria transmitir. Seria muito mais proveitoso eu tratar as crenças, eu tratar os bloqueios de aprendizagem, e aí sim ela poderia assimilar qualquer outra estratégia, inclusive a minha. Com isso, o canal ficou apenas 4 meses no ar. Eu comecei em janeiro de 2019, meu último vídeo foi em abril de 2019, e depois disso eu parei porque não era algo que me motivava, tá? Depois disso, no meio do ano, eu finalizei a minha pós-graduação, a minha especialização em neuropsicopedagogia, e aí sim eu voltei os meus estudos para a área que eu gosto, para a área que eu sou apaixonado, que é a área da mente humana. Com isso, eu finalizei o ano de 2019 me preparando para retomar as minhas atividades, tanto no canal quanto profissional, nesse ponto de psicopedagogia e auxiliar na evolução e na aprendizagem. Comecei aos poucos nos grupos que eu participava, com textos finais de semana, com frases, com aconselhamentos e coisas desse tipo, e depois eu fui para o Instagram e para o canal no YouTube, que é esse material que vocês estão tendo acesso agora, tá certo, pessoal? Então eu queria realmente contar um pouco dessa minha história. Eu continuo operando, tá? Eu ainda tenho as operações no mercado financeiro como uma das minhas atividades principais, mas eu vejo que não é isso. A pessoa que
me procura para aprender como eu opero, eu passo todo o conteúdo, eu tenho vídeo no canal mostrando como é a minha operação, eu dou aconselhamento e coisas desse tipo. Sendo que essa busca pela estratégia perfeita, ela só vai ser concretizada se você entender o que é perfeito para você. E entender também que perfeição é uma utopia. Nós temos que buscar a excelência, tá bom? Então, o que é excelência? É você fazer o seu melhor com aquilo que você tem no momento. Com isso, você precisa se conhecer para ver qual que é a melhor estratégia para você. Então, antes de iniciar no mercado financeiro, você tem que saber quem é você e o que você está fazendo nesse mundo, tanto psicologicamente quanto financeiramente. E esse é o objetivo do canal Mercado Mental, é te ajudar a trilhar esse caminho psicológico que muitas vezes ele é ignorado e até mesmo temido, porque hoje em dia realmente a gente tem uma cultura, uma mística de que quem procura aconselhamento psicológico é fraco, quem procura ajuda psicológica é aquele ser mais doente, coisa desse tipo, sendo que não é. A gente tem que ter essa noção de sempre cuidar do nosso corpo, assim, do mesmo modo que a gente vai para a academia e malha, do mesmo modo que a gente tem uma alimentação saudável cuidando do nosso corpo, a gente tem que ter um aconselhamento, um acompanhamento psicológico para cuidar da nossa mente. Não é simplesmente buscar essa ajuda profissional quando o trauma já está instalado, quando a depressão já está aguda, quando já está realmente no fim da linha, pensando coisas ruins e coisas desse tipo. Não, tem que tratar realmente quando está iniciando. E se não for para tratar a doença, vá para cultivar a saúde, vá para cuidar da saúde. Então, esse acompanhamento psicológico é muito importante. Esquece a vergonha do pessoal achar que você está tendo problemas, esquece o medo de parecer frágil, de parecer fraco. Isso são crenças criadas na nossa cultura que só estão ajudando a piorar a situação em que nós vivemos. Tá ok, pessoal? Então, com isso, eu espero que vocês consigam ter criado um pouco mais de afinidade comigo e com a minha história, e assim a gente conseguir evoluir no mercado financeiro de forma correta e de forma que a gente constante, tá? Que possa ser constante. Muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus.